Estou feliz de estar essa noite aqui com os irmãos. Há muito tempo eu não venho nessa igreja. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos 7, sem muita... Atos 7. Hoje eu tenho até um relógio aqui para controlar o meu horário. Amém? Quem posso ouvir um amém aí? Amém. Muito bom. Tem que me controlar mesmo, tá bom? Senão o negócio vai, é um negócio, né? Gente, boa! Eu hoje estou aqui incumbido de trazer uma reflexão na nossa série de estudos do livro de Atos, né? Na semana passada nós tivemos o nosso diácono Jale compartilhando a palavra conosco em Atos capítulo 6 e foi muito edificante, muito bom o que a gente pôde refletir sobre a diaconia na igreja primitiva. E hoje eu vou falar de Atos 7, é um capítulo grande, bem grande por sinal, né? E só estou contextualizando para que você entenda que é um dia de estudo, é um dia de aprendermos mais da palavra, é um dia de aprofundarmos mesmo na Escritura. Então eu quero ler com vocês Atos 7, do versículo 1 em diante. Eu não vou pausar, tá? Eu vou ler até o final. Então você que trouxe a Bíblia, abre comigo em Atos 7. Aí o que eu vou pedir a vocês? Nesse momento da leitura, que a gente se movimente o menos possível. Para quê? Para que a gente tenha atenção aqui na palavra, tá? Para a gente ter concentração, porque qualquer movimento o pessoal tira a atenção, tá? Vamos lá, do versículo 1 em diante, diz assim: E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Varões, irmãos e pais, me ouçam. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a tua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele, e livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido, foi José conhecido por seus irmãos, e sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas, família grande. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e os nossos pais, e foram transportados para Siquém, depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o
o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer rejeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito bonito, e foi criado 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tornou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Versículo 25. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal, uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. E este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe fala no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Perguntando: antes tomastes o tabernáculo de Moloque e as estrelas e a estrela do vosso Deus de Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lhe lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu
pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu, morreu. Amém? Versículo pra caramba. Secou. Gente, o que está acontecendo aqui em Atos? Tem um diácono aqui sofrendo uma certa perseguição. Estevão foi um dos 7 escolhidos pelos apóstolos e pela igreja ali primitiva. Ele foi um dos 7 que foi escolhido para dividir, organizar a parte de dar mantimento aos necessitados. Como já leu na semana passada, a gente viu que eles viram que era necessário levantar alguns homens que pudessem fazer essa função, para que eles continuassem a pregar a palavra, anunciar a palavra. Então eles levantam 7 homens, e Estevão foi um desses escolhidos. E eu hoje, como o Senhor foi colocando no meu coração, a primeira coisa que eu vejo aqui está mais ligado ao capítulo anterior do que com o primeiro. Lá no capítulo 6, no versículo 3, diz que eles escolheram homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E isso foi a primeira coisa que saltou aos meus olhos enquanto eu lia e enquanto eu olhava para esse discurso que Estevão estava fazendo. O que está acontecendo aqui, para te contextualizar? Estevão era um diácono que tinha sido separado para fazer uma determinada função na igreja primitiva, que era organizar a parte dos alimentos para os necessitados. Essa era a função dele. E aí, esse camarada estava sendo usado por Deus de maneira poderosa, com sinais, prodígios, e as pessoas se maravilhavam com aquilo que Estevão estava fazendo. E aquilo ficou um tititi. E o que aconteceu? Eles começaram a questionar. E quando eu olho para esse discurso, Estevão foi levado para o Sinédrio, ali na frente dos líderes da religião, assim como o nosso Jesus foi, e ali Estevão começa a responder para eles. Eles questionam a Estevão por que ele estava fazendo aquilo, o que estava acontecendo, em nome de quem, com que autoridade, como ele tinha coragem de fazer aquilo. E o que acontece? Estevão começa a responder. E quando eu olho para o discurso de Estevão, eu me lembrei do capítulo 6, versículo 3, onde a igreja escolheu homens cheios do Espírito e de sabedoria. E eu fiquei pensando um pouco nessa questão do conhecimento que Estevão
coloca para fora que tem. E aí eu sei que você vai me falar assim, mas isso era comum. Era comum no tempo deles, porque o ensino deles era um ensino onde eles tinham que ler a Torá, eles tinham que decorar, né? Com certa idade, uma criança tinha que estar com tudo decorado já, e tinha que saber de tudo que estava escrito ali. Então ele sabia das histórias do patriarca, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então era normal. Mas quando eu olho para esse discurso de Estevão, eu fico maravilhado, porque eu não acho que é só uma questão de conhecimento da informação que ele tinha a respeito da história dos pais da fé dele. De fato, aqui ele está aplicando algo que é além do conhecimento, que é a sabedoria. A aplicação que Estevão faz salta para mim com muita força enquanto eu leio esse discurso de Estevão. Eu fico assim impactado, porque ele está diante do povo judeu, dos líderes da religião judaica, ele está diante dos fariseus, dos camaradas ali, que tinham um zelo por aquilo ali, e ele começa a contar toda a história que os caras estavam cansados de saber. E ele começa lá de trás. Abraão, Deus falou para Abraão sair da terra, da parentela, e prometeu um filho, e queria crescer, e aí veio Isaac, de Isaac veio Jacó, e de Jacó gerou os patriarcas, e os patriarcas traíram a José, ficaram com inveja de José, e venderam José, e José cresceu no Egito, e começa a contar toda aquela história. E aí eu fiquei pensando na primeira coisa que eu queria falar para vocês, que eu vejo aqui em Estevão e que eu vejo para nós. Amém? Nós estamos num estudo que não é apenas uma questão teológica que a gente quer tratar. O que a gente quer tratar aqui é como a gente aplica isso na nossa vida. Como que a gente olha para a igreja primitiva e para os apóstolos, os discípulos, o diácono do primeiro tempo, e como que a gente aprende, o que a gente pode aplicar, o que a gente pode trazer para a nossa vida hoje e falar assim, eu preciso disso. É com essa visão que eu quero compartilhar com vocês alguns pontos. E o primeiro ponto que me salta é esse, a sabedoria, o conhecimento, que foi requisito para a escolha dos diáconos naquela época. E eu fiquei pensando que hoje em dia a gente vive num tempo onde todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo, e eu não tenho nada contra, tanto que eu tenho pregado sobre isso para vocês, eu creio nisso, mas a gente vê um tempo onde eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero o Espírito de Cristo, mas a gente não busca sabedoria, a gente não busca conhecimento. A gente está num tempo onde eu não sei se o Google é bom ou é ruim, porque parece que tudo que as pessoas sabem fazer é recorrer ao que está no Google. E aí a gente vê uma série de pessoas passando informações vazias. A gente vê uma série de gente que acha que sabe um monte de coisa, mas o conteúdo que elas têm são apenas conteúdos superficiais. Porque a única coisa que estão fazendo é replicar o que ouviram de A e de mais B. Não existe um conhecimento intrínseco, selado pelo Espírito no coração e na alma de cada um de nós. O que existe é eu ouvir essa pregação, então eu replico. Então você está me ouvindo aqui e talvez você está pensando em uma pregação que você ouviu. Você está pensando em um texto que você leu. Você está pensando em alguma coisa que tem a ver com isso. Você não se esvazia para aprender. E isso não só me ouvindo. E isso até nas suas devocionais. Às vezes você vai ler a Bíblia e existem algumas partes da Bíblia que você vai ler, que eu ainda creio que a gente lê a Bíblia aqui. Amém? Posso ouvir amém? A gente é crente, lê a Bíblia, né? Então, eu não sei, o negócio está tão assim, nesse sentido, que eu estou vendo a hora que o pessoal vai falar, que Bíblia que nada. Outro dia eu fui falar com um jovem, eu falei, cara, ele falou que estava desanimado, eu falei, cara, mas você está orando, cara? Ele, orar o quê, Hugo? Isso aí passou. Eu falei, como assim, né? Orar o quê? Eu falei, cara, mas você está lendo a palavra, assim, para buscando a Deus? Não, isso é daquela época que eu era pré-adolescente, isso aí hoje não tem mais não. E eu acho que a gente está num tempo onde parece que daqui a pouco, Cleiton, vai ser assim, ler a Bíblia nada. Mas ler a Bíblia, não precisa disso não. Já está meio assim, né?
Porque as pessoas querem o mover. As pessoas querem o Deus que se manifesta. Eu senti hoje tanto Deus. Eu senti, cara, eu senti muito, velho. Eu chapei no Espírito. Já viu essa? Já viu? Já viu? Eu já vi. Eu chapei no Espírito, cara. Eu tô bom, velho. E eu não tenho nada contra. Quer chapar no Espírito, quer se embriagar do Espírito lá, quer usar o termo que você quiser, joia. Mas o que eu vejo nesse texto na vida de Estevão, que salta aos meus olhos enquanto a gente lê esse discurso longo de Estevão, fazendo questão de ir lá atrás, é que nós precisamos buscar, sim, o Espírito, mas precisamos buscar sabedoria, conhecimento. Nós precisamos ser uma igreja que zela pela palavra, que se aprofunda no conhecimento da palavra, que se entrega no conhecimento da palavra. Nós precisamos ser essa igreja que de fato busca aprender. Você tem alguma coisa contra a gente orar e buscar o Espírito Santo? De maneira nenhuma. Mas a gente precisa disso, gente. Eu quero hoje ser bem simples nesse ponto, para trazer mesmo uma maneira mais, para você entender isso. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler as Escrituras. Você precisa se voltar para a palavra e aprofundar a sua mente ali, e meditar, e degustar, e se alimentar do que a palavra de Deus, que é alimento para nós, tem. Eu estava pensando agora quando você estava falando, a palavra que você fez era muito boa. Porque será que se a gente, na condição de Estevão, hoje fosse colocado para dar razão à nossa fé, será que a gente conseguiria fazer essa retrospectiva toda? Exatamente. Será que a gente conseguiria até escrito aqui. O Espírito é o meio, está até escrito aqui. É exatamente essa a questão. E não é se a gente vai ser colocado, a gente vai ser colocado. A gente vai ser colocado pela vida. Eu, diversas vezes, em lugares mais diversos, pessoas me perguntam coisas que eles querem saber a minha confissão de fé. O que eu acredito. E não confissão de fé apenas como um conjunto doutrinário da fé que a gente tem em comum, mas a fé que eu carrego em Cristo. O que eu creio como verdade. E aí as pessoas perguntam, ou não perguntam para você? Às vezes você está lá no seu trabalho e alguém te pergunta. Hoje perguntaram para o Conrado, ele estava me falando na hora que a gente estava vindo para cá. Perguntaram para ele, o que você acha dos maconheiros? Isso é confissão de fé. Ele está querendo saber qual é a visão do Conrado como um cristão em relação às pessoas que são usuários de droga. Aí, coisas simples, a gente às vezes não consegue falar, responder. A gente vai ter resposta para tudo? Não. Ninguém dentro dessa igreja aqui tem resposta para tudo. Nós não temos resposta para tudo, isso é um fato, galera. Eu preciso dizer isso para vocês, a gente não tem resposta para tudo. Só que isso não pode fazer com que a gente pare de buscar o conhecimento. O John é teólogo formado, estudou acho que 4 anos, se eu não estou enganado. 4 anos? 3 anos, mais um depois para fazer a... 3 mais 1 para 4. É porque ano letivo não. Tá, entendi. O John é um teólogo, ele estudou lá, ficou lá e ralando, porque rala, estudando. E até hoje. Beleza, e não para. Quem estuda teologia, gente, não para nunca mais. E assim como em outras áreas. Mas o que eu quero falar? Todo mundo aqui tem que se formar em teologia? Não. Se quiser, glória a Deus, aleluia e amém. Não tem problema nenhum, não tenho nada contra também. Mas o que eu quero dizer para você é que você tem uma Bíblia em casa. E a leitura da Bíblia, mediante a fé, pode fazer total diferença na sua existência. Se não tiver Bíblia, conversa com a gente arrumar a Bíblia. Amém, exatamente. Então, isso quem não tem uma Bíblia, quem não tiver, pode pedir que eu estou com umas 4 Bíblias em casa que eu comprei. Então tá bom. Então a gente já tem Bíblia, Pedro. Então já tem uma Bíblia. Eu comprei essa Leandro, ganhei uma do Busco, do Leandro, comprei mais 2, se quiser Bíblia, ele pode pedir no final do culto. Amém. Eu tenho. Então, eu queria pegar esse primeiro ponto. Qual é a primeira coisa que me salta? Estevão tinha conhecimento, sabedoria.
Nós, como igreja, como discípulos, somos chamados a ter conhecimento e sabedoria. Hugo, eu tenho dificuldade. A gente está aqui para isso. A igreja está aqui para isso. Você está nos cultos, é para isso. Se você vier para o culto desarmado e falando assim, hoje eu vou aprender, eu tenho certeza que você sai daqui a cada culto diferente como você chegou. Porque para a gente estar aqui, para eu estar aqui hoje, eu fiquei no mínimo, tá? 3 horas escrevendo o que eu estou falando para você. No mínimo, 3 horas pensando. Eu conheço gente que já teve vezes de eu ficar 3 dias preparando uma mensagem para estar compartilhando com vocês. Pensando, ruminando, para trazer o melhor de maneira de comunicar-se e que te ensinasse de alguma maneira. Então eu tenho certeza que o John é a mesma coisa, que eu, que o Jair quando prega, qualquer um aqui que for pregar. Por quê? É palavra de Deus que a gente quer aqui. Não é blá blá blá, não é oba-oba, não é mexer com o seu emocional, é falar a palavra de Deus que vai te deixar firme. Porque na hora que o perrengue apertar, ou é a palavra de Deus gravada no coração, a fé firmada, ou não tem esse sentimento que vai te manter. Não tem. Ou é o evangelho que cresceu em você, que te deixou maduro e que te fez falar assim, eu sei quem eu creio. Eu posso não sentir aquele que eu creio, mas eu sei dele. Eu posso não estar percebendo ele aqui, mas eu sei o que ele fez por mim. Eu sei como ele me ama. Eu sei que ele não me abandona. Quando eu sei, é diferente. E nós vivemos em um tempo, pegando esse gancho de Estevão, onde o eu sei tem que se tornar maior do que o eu sinto. Porque a gente está num tempo onde eu sinto muito e não sei de quase nada. O eu sei tem que se tornar tanto quanto eu sinto, nem mais nem menos, porque existe um equilíbrio que o Evangelho chama a gente. A gente vive num tempo de muito sentir e pouco saber. Então a gente precisa aprender. E para aprender não há desculpa. Você tem uma igreja que está ensinando o Evangelho. Você tem pastores que estão aqui para te ajudar. Você tem como aprender de maneira profunda e realmente relevante para a sua existência. A palavra de Deus está para a gente aprender. E aí vem a pergunta, se sua fé for posta à prova, se você passar pelas dificuldades, que é o que está acontecendo com Estevão, ele estava sendo levado para ser perguntado, questionado e preso por conta de milagres, sinais que ele estava efetuando, que estava acontecendo através da vida dele. E ele estava sendo questionado. E ele soube responder. Ele soube responder de uma maneira corajosa, firme, porque ele sabia no que ele acreditava. Então a primeira coisa que eu quero que vocês gravem hoje é que nós precisamos buscar conhecimento. Amém? Vocês estão comigo? Isso é simples de entender, não é? Não é nenhuma revelação mágica, poderosa, é simples. Precisamos de conhecimento que nos dará sabedoria para viver. Porque conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria é a aplicação do conhecimento. O que a palavra diz é sabedoria. O Eugênio Peterson, na versão A Mensagem, vai traduzir como bom senso. Mas eu peguei o gancho e me atrevi a trazer um conhecimento dentro daquilo que eu vejo no próprio discurso. A bom senso também é muito bom esse cara. Exatamente. Porque é isso que é a sabedoria. A sabedoria é o bom senso. É você saber como agir, você ter o conhecimento para aplicar na hora daquilo tudo que estava acontecendo. E a nossa vida vai pedir isso. A nossa vida como ser humano normal, a nossa vida rotineira, que eu quero dizer, e a nossa vida como igreja, como comunidade de fé, vai pedir isso de nós. Conhecimento, a sabedoria, tá? A segunda coisa que salta, gente, e que eu quero compartilhar com vocês, é que Estevão entendeu a diferença entre Moisés, a lei, a antiga aliança e a nova aliança. Eu falei isso aqui uma vez atrás, aqui no culto, que eu vivi durante muito tempo sem fazer essa distinção. E eu não estou falando isso aqui à toa, porque eu acho que na cabeça da maioria e de muitas pessoas que eu converso por aí afora, eu vejo uma coisa que é quase a mesma coisa, é uma mistura. Desculpa, é uma mistura da antiga aliança com a nova aliança. É uma mistura de Moisés com Jesus. Você pegou isso muito tempo. Eu peguei isso lá no tempo, né? Então, quando eu estava lendo aqui, eu vi que Estevão,
ele entendeu isso e entendeu de uma maneira radical. Ele entendeu que de fato existia algo diferente, que Jesus era a consumação de tudo aquilo que os profetas, a lei e tudo que o Antigo Testamento apontava. Que Jesus era a revelação, Jesus era aquilo que eles estavam esperando. Ele chega a dizer num certo ponto, onde um texto onde Moisés disse que vai chegar um dia em que Deus levantará um profeta que será como eu. Aí Moisés diz, a ele ouvi. Estevão faz de fato essa divisão, e isso parece óbvio para a gente. Eu quero crer que parece óbvio para você, e eu quero dizer isso bem explicitamente. Moisés era um profeta e Jesus era o Senhor, é o Senhor. Moisés apontava para o Cristo, Moisés não é tão quanto Jesus. Eu preciso dizer isso hoje, porque às vezes a gente mistura tudo. E aí quando eu digo Moisés, é a representação da lei, da antiga aliança, que é o que Estevão está dizendo aqui, da circuncisão. E a circuncisão simbolizava o quê? A aliança, porque Deus é um Deus de aliança, amém? E Jesus veio trazer a nova aliança, o novo pacto. A gente está sob uma nova jurisdição, que agora é do Cristo, do Cordeiro imolado, do sangue de Jesus. Essa é a jurisdição que a gente está hoje. E é isso que a gente precisa entender, de uma vez por todas. E Estevão entendeu isso. E como discípulos e como igreja, a segunda coisa que eu quero dizer para nós é que nós somos uma igreja da nova aliança. Nós somos discípulos de Jesus. É a Ele que nós seguimos, é para Ele que nós olhamos, é a partir dele que nós vivemos. Nós não estamos aqui para nos basear numa comunidade que a nossa cultura vai ser uma cultura religiosa judaica. A gente não vai colocar aqui uma estrela de Davi, de Israel, né? A gente não vai pendurar nada disso. Por quê? Porque a gente vê uma mistura disso de verdade. De fato e de verdade. Uma mistura que faz mal para o povo. Por que você está falando? Porque eu vivi isso na pele. Eu vivi a minha vida durante um bom tempo, e não é culpa de ninguém, em partes. Muita parte minha, mas muita parte do que eu aprendi, do que eu ouvia. E por isso eu gosto de dizer bem claramente para você, nós somos crentes em Jesus. Ou uma graça completamente desconexa, né? É dois extremos, né? Ou a gente vai para o Antigo Testamento e a gente traz todos esses utensílios, ou a gente vai para a graça e exagera na condução. Né? Então, assim, são dois extremos absurdos. Só se entende Jesus pela encarnação, né, mano? Se você não encarnar isso, vira somente aquilo que a gente está falando como uma informação. Exatamente. Só uma informação. Fica só no âmbito da informação dentro de nós. Gente, primeira coisa, nós precisamos buscar conhecimento. Segunda coisa, como igreja e como discípulos, fazer diferença dentro de nós, e que o Espírito ilumine isso no seu entendimento hoje, e te faça entender que nós somos cristãos da nova aliança. Estevão entendeu isso, e isso fez total diferença. Estevão estava falando para os caras que estavam sentados, segundo Jesus, na cadeira de Moisés. Estevão estava falando para os caras que de fato brigavam e falavam: discípulo dele és tu, nós somos, nosso pai Abraão. Os caras que tinham a fé totalmente voltada para aquilo que a antiga aliança apontava, e não reconheceram o tempo da nova aliança em Cristo. Tá? Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa está ali no versículo 51, onde eu acho muito interessante o que Estevão diz. Ele diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Estevão fala para aqueles homens que eles eram incircuncisos de coração. Também não tinha como falar que não eram incircuncisos na carne, né? Porque eles eram circuncidados, provavelmente ao 8º dia, assim como a lei regia e mandava, né? Então Estevão traz isso no âmbito subjetivo, e ele fala assim: ó, vós sois
incircuncisos de coração. Vocês têm uma aliança na carne com a antiga aliança, mas vocês não têm uma aliança com o Deus que fez uma nova aliança através de Cristo. Isso chocou os camaradas, isso fez muito mal. E a terceira coisa que salta para mim nesse texto, e para nós aprendermos aqui, que eu creio que é para nós aprendermos como discípulos e como igreja, é que de fato nós não podemos ter o nosso coração endurecido. De fato nós não podemos nos tornar duros de coração, duras cerviz. Nós não podemos nos tornar incircuncisos de coração, sem aliança com Deus no íntimo do nosso ser. E nós não podemos nos tornar de ouvidos. E isso aí que pegou para mim já. Na hora que eu li esse incircuncisos de coração, de ouvido, para mim o ouvido aí foi uma parada assim, foi um detalhe que Estevão botou que tinha que ter. Por que tinha que ter? Porque Estevão estava dizendo, vocês perderam a capacidade de ouvir Deus. Vocês ouviram Deus através do anjo que desceu, que veio, que deu a lei, que falou com Moisés. Mas vocês não conseguiram ouvir Deus através de Cristo. Incircuncisos de ouvido. E aí eu fiquei pensando, cara, isso é para mim um ensinamento. Porque eu não quero me tornar duro de coração. Eu não quero ser alguém sem aliança com Deus no mais íntimo do meu ser. Porque isso parece um clichê gospel, né? Mas de fato o nosso Deus é um Deus de aliança. E a aliança dele foi feita com sangue através de Jesus para nós. E ela não está na exterioridade mais dos nossos comportamentos, mas ela está na nossa interioridade, no mais íntimo da nossa alma. É ali que tem que existir uma aliança com Deus, que é onde ninguém está te vendo, que são os piores sentimentos que Jesus vai dizer, vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está dentro. Vocês não entenderam ainda que o que entra pela boca vai sair depois? Mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Por que sai da boca? Porque o coração está cheio. O que sai da boca é o que está no coração. E do coração procedem as saídas da vida. E é isso que ele está dizendo. Essa aliança com Deus é feita no coração. E eu quero falar para você, aproveitando esse gancho de Estevão e desse estudo que a gente está fazendo, dessa leitura que a gente fez, que você precisa ter uma aliança com Deus no íntimo do seu ser, aonde é só você e Ele, aonde não adianta você mentir, aonde você não tem que camuflar, aonde você não tem que se apresentar para Ele como um super-homem, aonde você não tem que se apresentar para Ele sem defeito, é onde você fala, Deus está vendo aqui, é isso aqui que eu sou, é aí dentro. Nós precisamos disso, gente, nós precisamos desse exercício. Sabe por quê? Porque a nossa religiosidade, ela nos torna desumanos sobre a existência. A nossa relação com Deus tem o potencial de nos tornar desumanos na existência. E isso por quê? Porque a gente vai jogando para dentro, a gente vai introjetando todo tipo de maldade, e por fora a gente coloca uma capa de bondade, de piedade, e isso não serve para nada, segundo Jesus. Nós precisamos aprender com o que Estevão está dizendo, para esses fariseus, para esses líderes religiosos, ele está dizendo assim, olha só, vocês são incircuncisos, vocês são homens de dura cerviz, duros de coração, vocês precisam ter o coração quebrado, vocês precisam quebrantar o coração de vocês. Vocês são incircuncisos de coração e de ouvido. Vocês não conseguem mais. Boa parte da nossa geração perdeu a capacidade de escutar Deus. E quando eu meditava sobre isso, o Senhor falava comigo sobre escuta espiritual, que nós precisamos aprender e voltar a ter isso de fato, de verdade. Porque ouvir todo mundo ouve, mas dar ouvidos é outra coisa. Você ouvir o que eu estou falando é uma coisa, você dar ouvidos ao que eu estou falando é outra coisa diferente. E a gente está numa geração que ouve tudo, mas que dá pouco ouvido, que traz para a vida muito pouco daquilo que ouve. E é isso que Estevão está falando para esses caras, e ele assemelha ele aos nossos pais, que mataram os profetas. A gente está diante de uma geração que fala muito e ouve pouco. A geração do blá blá blá, segundo Marcelo Quintela, nosso mano. É muito blá blá blá, é muita falácia,
é muita gente opinando sobre tudo e pouca gente ouvindo. Uma das mensagens mais fortes que eu me lembro em nossa igreja, para mim, dentro desse tempo que a gente está, e estamos em um ano, chegando um ano. Estava falando com a Jéssica hoje, a gente fez o primeiro culto na Páscoa, não sei se vocês lembram, eu lembro porque eu compartilhei a palavra, então foi sobre a Páscoa, a gente está chegando na Páscoa de novo, um ano que a gente está reunindo. Nesse um ano eu me lembro de uma palavra que o John trouxe, que foi uma das mais fortes, assim, que voltam, que é até de um livro, que eu não lembro agora de quem é, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. É esse o nome do livro? Ouvindo o Espírito? Como é? É isso? Ouça e ouça. Ouça o Espírito, ouça o mundo. Se você parar hoje, gente, eu vou abrir esse parênteses aqui porque eu acho relevante para a nossa caminhada como família de Deus. Se você parar um minuto para pensar um pouquinho nisso, você vai ver que a gente ouve muito pouco as pessoas à nossa volta. A gente quer falar, mas a gente não para ouvir. E quando a gente não para ouvir, a gente não consegue entender a real necessidade. Eu falo isso como vendedor. Como vendedor, se eu não escuto o que o meu cliente quer, eu não consigo apresentar para ele o que ele precisa. Dificilmente eu consigo fechar uma venda. O bom vendedor é o melhor ouvinte. Sem dúvida. Porque se ele ouvir, ele vai saber entrar onde ele precisa. Ele vai ter o argumento para falar o que a pessoa precisa. A gente está num mundo onde as pessoas querem desabafar, mas elas não sabem para quem ou aonde. E o problema é que a igreja não se tornou mais um lugar de ouvir, se tornou um lugar de falar. E aí eu não digo esse momento é o momento que a gente ouvir, é o momento onde eu estou falando. Mas eu digo a igreja porque nós, comunidade evangélica Sal e Luz, não entendemos igreja esse momento nosso. Entendemos igreja família. Entendemos igreja, durante a semana eu falo com quase todo mundo aqui, ou pelo menos tento dar um oi, falar como é que está, além desse ambiente. E eu tenho certeza que entre vocês falam uns com os outros. Porque isso é relacionamento e isso é ser igreja. Agora, a gente está perdendo essa capacidade de ouvir. O Espírito, porque a gente só quer falar. Deus abençoa isso, abençoa aquilo, aquele projeto, Deus, a minha vida. Deus, eu preciso de dinheiro, está ruim, eu quero comprar aquilo. Deus, eu estou mal, eu estou triste. Deus isso, Deus aquilo. E a gente não para para ouvir a Deus e não para para ouvir o mundo, não para para ouvir pessoas. Eu queria te desafiar hoje a não deixar, em primeiro lugar, o seu coração endurecer, não perder a sua alma. Em segundo lugar, não perder a sua aliança com Deus que acontece no íntimo do ser. E não perder a sua capacidade de ouvir a Deus nas pessoas. E vou deixar mais, a Deus nas pessoas. Porque é aí que Deus fala muitas vezes. Essa é a terceira coisa que me salta, de nós aprendemos a ser assim. A quarta coisa que me salta, são só 5, tá? Já está acabando. A quarta coisa que me salta quando eu leio esse texto e esse discurso de Estevão e esse episódio da vida da igreja primitiva, e que foi um episódio que daqui para frente eu acho que a gente poderia dividir Atos. O que estava acontecendo até aqui e o que vai acontecer daqui para frente nos próximos estudos nossos aqui na próxima leitura. Porque Atos, a partir daí, os Atos dos Apóstolos, a forma que a igreja anda começa a descambar numa aceleração e numa pegada diferente do que a gente estava vendo até agora. Mas olha que legal, a quarta coisa que salta para mim é que, ao mesmo tempo que nós precisamos nos cuidar para não nos tornarmos essas pessoas que Estevão está confrontando, nós precisamos entender que nós devemos viver e pregar para esse tipo de pessoa. E isso é algo que também eu aprendi na marra. Paulo vai dizer que para uns o evangelho que ele pregava era cheiro de vida para a vida, e para outros era cheiro de morte para a morte. Quando Estevão faz esse discurso lindo, apontando para o Cristo, e dizendo que Jesus é o Messias, aquele esperado pela nação, que veio trazer o reino de Deus. Quando Estevão faz isso, os caras ficam enfurecidos.
raivosos diante daquilo que Estevão está trazendo para eles. Os caras ficam bravos. Aí você vai falar, pô, mas também Estevão pegou pesado. Pegou mesmo, né? Estevão pegou bem pesado. Estevão, ele condena, confronta os caras dizendo assim, olha, vocês são incircuncisos. Isso é uma afronta para um judeu que circuncidava ao 8º dia, que cortava a pelinha lá ao 8º dia. Era uma afronta para os caras. E a afronta maior é quando Estevão fala assim, vós agora fostes traidores, homicidas, e não obedecestes. Os caras eram os caras que achavam que obedeciam tudo que era para obedecer. É o Supremo Tribunal Federal da Exatamente. Exatamente. É como se falasse para os caras assim, cara, como é que pode? Vocês dizem obedecer a Deus, mas eu estou falando, eu, Estevão, diácono do caminho. Eu, Estevão, estou falando, eu sou diácono, meu irmão. Eu estou falando para vocês. Eu, Estevão, você nem conhecia até agora. Vocês sabem de tudo, de Abraão, de Isaac, de Moisés. Mas não obedece nada. De Jesus. De Jesus não sabe nada. É isso. Sabia tudo da lei, mas... Sabia tudo da lei. Sabia tudo de tudo. Quem fez a lei, quem... Eu achei redundante que ele tá dizendo tudo isso para os caras que sabiam tudo isso. Uhum. Eu imaginei como é que esses caras que estavam ouvindo isso, do Estevão, diáconozinho do caminho, como é que eles deviam estar olhando para esse cara? Como ele está contando para a gente aquilo que a gente já sabe. A gente sabe, mas o nosso ouvido ficou em circuncisão. Exatamente. Nosso ouvido, nós não conseguimos dar ouvidos a isso. Nós não conseguimos. Agora, o que me veio foi que a verdade por nós pregada e vivida irá condenar, irá confrontar a desobediência dessa nossa geração. Você e eu vamos ser colocados à prova, como o João disse. A gente vai pregar o Evangelho de Jesus aí fora. A gente vai pregar nas esquinas. A gente vai falar com as pessoas. A gente vai apontar para o Cristo. E as pessoas vão ficar com raiva da gente. Sério isso? Sério. Foi assim com Jesus, foi assim com Estevão, com Paulo, com Pedro, com João, com Maria, com Martim Lutero. Foi assim com tantos na história. Pode falar, mano. É engraçado que assim, a gente sempre usa esse versículo, mas a gente sempre, não sei você, mas também nem sempre me leva a pensar isso, né? Que todo mundo vai ficar chateado com a gente. A gente vai confrontar todas as pessoas. E não, né? A gente vê na Bíblia que as pessoas que se sentem ofendidas com isso, em sua grande, devastadora maioria, são os religiosos. O restante não se ofende, o restante, pelo contrário, se identifica com a mensagem, se apaixona pela mensagem, abraça essa mensagem. Mas aquele que só quer o mérito de ser o bonzinho, esse vai... Fica revoltado. Esse fica revoltado. Fica revoltado quando a gente fala assim, Pedrão, Jesus amou o mundo. Perdoados são os seus pecados. Aí ele vai falar assim, gente, o Hugo está universalista. O Hugo está pregando que pode tudo. Aí eu falo, quem não pode? Me fala um dia que não pôde. Aí ele fica assim, né? Estava no churrasco esses dias, a gente colocaram no meio da roda. Estevão. Aí começaram a perguntar, né? Estevão, pode ir em tal lugar? Pode beber? Sempre perguntinha, você já sabe que é uma roda de crente, né? Se for uma roda de gente que não é evangélica, você não vai ter esse tipo de pergunta. Você vai ter pergunta assim, como que eu posso ajudar alguém? Por que a igreja não faz aquilo diferente? Agora, se a gente não for crente, você vai ver que as perguntas pode isso, pode aquilo. Mas por que um pode e outro não pode? É igual aquela coisa da família, né? Igual meus filhos, né? Aí eu falo uma coisa pro Davi, você não pode falar, mas o Lucas foi, eu também posso. É mais ou menos assim, né? Então, são as mesmas perguntas de sempre. E estava fazendo essas perguntas, né? Essa coisa toda. Porque esse pode se tornou um monstro na vida da igreja evangélica.
Porque a igreja durante muito tempo ficou só pregando isso. E você está aqui 1 ano caminhando com a gente, dificilmente você ouve eles falando que pode ou que não pode. Dificilmente, eu vou falar que eu nunca ouvi, pelo menos eu lembro de tudo. Agora, a mensagem por nós levada, e não só falada, vivida, quando é a verdade, vai bater de frente com quem não quer a verdade. Quando você vai pregar o Evangelho da verdade, do amor de Deus, da verdade de Cristo, encarnado em Cristo, para alguém que não quer isso, para alguém que o seu castelo de areia é a religião, é alguém que precisa da religião para viver, precisa de culto, precisa de reunião, precisa da hierarquia religiosa. Quando você vai falar algumas coisas, a pessoa fala, não pode, assim você vai tirar o meu chão. Eu não tenho onde pisar, eu não tenho onde me apoiar, ele não consegue ter fé, não anda com fé. O apoio são as 4 paredes. Gente, essa galera da desobediência de Deus, porque eles acham que nós somos desobedientes. Mas na verdade, a desobediência está do outro lado, está na religião, segundo o que Estevão está dizendo. A verdade, eu vou falar a última vez, a 4ª coisa, a verdade por nós pregada e vivida irá condenar, confrontar a desobediência dessa geração. Então eu quero te desafiar e te encorajar, querido. Prega mesmo. Vive mesmo esse evangelho. Viva na medida de fé que o Senhor tem te dado. Fala mesmo. Não corra do debate. Não corra. Eu não quero brigar com ninguém. Estevão era um debatedor. A igreja foi feita e fundamentada em cima de debate. O que estava acontecendo no Sinédrio era um debate. E os debates ao longo da história fortificaram e fundamentaram a nossa fé. Muita coisa que você tem como confissão de fé hoje, como crer, como caminhada na existência, foi debatido para chegar para você hoje. Inclusive a Constituição da Bíblia. Por diversas vezes foi debatida o que era ou o que não era para estar. Isso aí é fruto do debate. Exatamente. Então, você não tem como fugir disso. Agora, o espírito que você vai para o debate é que é diferente. Falei igual de Macedo agora. O espírito. Pode ir ali na frente alguém para a gente cair. Eu estou ouvindo muito. O espírito. O espírito que você vai para o debate é que é diferente. Se você vai para falar assim, eu sei mais, gente, você já caiu o cavalo, mas caiu bonito. Agora, se você vai com o espírito de poder trazer luz para o seu irmão, de salvar, de gerar amizade, de poder realmente confrontar ele com a verdade, para que a verdade o liberte, como João vai dizer. Se você quer isso, você está indo com o espírito correto. Então, na rodinha do seu trabalho, fala mesmo de Jesus. Fala com propriedade, fala com fé, com paixão, com amor. Agora, vive isso também, porque a sua vida, ela vai te dar autoridade naquilo que você fala. O problema é que às vezes a gente quer falar sem viver. Mas eu não vivo tudo que eu prego, nem eu, ninguém vai viver. E não tem nada proibido de você pregar algo que você não vive, pelo contrário, porque a gente está numa busca constante por viver aquilo que Cristo propõe para nós como vida. Tá? Mas quando a sua vida é carregada daquilo que você prega, e quando você está buscando viver aquilo, e quando a sua vida é carregada de autoridade, você começa a ter autoridade, não é um poder mágico que Deus dá, não, tá, gente? Uma pessoa tem autoridade em certo assunto quando ela sabe daquilo, quando ela é munida, existe essa palavra? Munida de conhecimento daquilo que ela carrega, mas não um conhecimento informativo, mas um conhecimento de prática, vivido. Porque na palavra, toda vez que o conhecimento é aplicado, não está falando apenas de um conhecer, de falar assim, eu ouvi falar isso, mas é um conhecer de eu encarnei, eu vivo isso, eu busco isso. Então a gente precisa disso, gente. A gente precisa viver e pregar essa verdade. E a quinta coisa que me salva para a gente encerrar é o que acontece no final desse texto. Estevão, depois de falar esse discurso, de condenar, de confrontar os religiosos, o que ele vai dizer? O que acontece com Estevão, melhor dizendo? Os caras voam em cima dele, já.
Tinha ordem, os caras vão para cima dele, mas vão com tudo. Aqui a palavra diz, e Lucas fez questão de relatar dessa maneira, que ele rangia os dentes de raiva por aquilo que ele estava dizendo. E eles se arremessam contra Estevão. Eu fico imaginando, cara, lixaram o cara bonito, velho. Colocaram ele para fora, de maneira que a roupa dele caiu aos pés de Saulo. Saulo presenciando tudo aquilo ali. E a roupa caiu aos pés de Saulo e começaram a apedrejar. Melhor, antes de apedrejarem ele, diz que Estevão olha para os céus e vê os céus abertos. E ele diz isso. E os caras estão com o ouvido, não consigo mais ouvir esse cara. E vão para cima dele e começam a apedrejar ele. E quando estão apedrejando, eles veem o rosto de Estevão como de anjo. Estevão vê a glória de Deus. E aí eu gosto disso aqui, para a gente encerrar. Por quê? Porque o que mais tem hoje é música pedindo a glória de Deus. Eu quero ver a glória do Senhor hoje aqui. A glória de Deus é isso. E glória de Deus. E glória de Deus. Noiva também. No meu caso, depois você faz a dissertação. Noiva e glória. Agora, a glória de Deus é a glória de Deus. Vem glória de Deus e a glória de Deus. E aí, cara, eu vejo um cara vendo a glória de Deus. Só que a condição dele não era muito boa, não. E aí eu não consigo não aprender com esse cara. Que a glória de Deus se manifesta para nós nos piores momentos da nossa vida. A glória de Deus está no apedrejamento daquele que carregava a verdade como vida e como proclamação. Estevão viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Estevão viu, ele fitou os olhos para o céu. Ele esqueceu todo mundo que estava julgando ele. E ele olhou para os céus e ele viu a glória de Deus. E isso é lindo, gente. Porque ele viu a glória de Deus. E os caras começam a apedrejar ele. Apedrejar. E enquanto apedrejavam, Estevão diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E eu rogo que o Senhor não imputes a eles esses pecados. Quem disse isso um dia? Jesus. O próprio Cristo, na cruz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Jesus disse isso. O que eu vejo em Estevão? A encarnação do Evangelho. Eu vejo em Estevão aquilo tudo que a gente prega aqui. Que o caminho do Evangelho não é um caminho a conhecer apenas, é um caminho a ser encarnado. Não é uma estrada exterior, é um caminho interno. E Estevão encarnou isso. Estevão foi às últimas. E aí, gente, não é romântico isso. Isso é sério. Tinha um camarada, um diácono da igreja primitiva, morrendo naquela hora, por fazer sinais e maravilhas e por pregar a Jesus. Até onde eu e você estamos dispostos a viver e a morrer por esse evangelho que a gente diz crer? Até onde eu e você estamos dispostos a ir? Essa é a última pergunta que me salta enquanto eu pensei nesses 5 pontos para falar para vocês. Ver a glória de Deus vai te levar à consequência de morrer pelo Evangelho. O que nós queremos? Eu sei que isso às vezes é uma coisa pesada para nós, mas nós estamos entre irmãos. Nós estamos aqui no reino de amigos, numa igreja onde nós somos uma família. E Deus, Ele tem um propósito para a sua vida, e eu não vou me cansar de dizer isso. Deus tem um propósito para a sua vida, independente da comunidade evangélica saudade. Deus não te fez para ser mais um na sociedade. Você está cheio do Espírito de Deus, porque todo aquele que crê lhe deu o Espírito Santo. Agora, o que eu e você precisamos é buscar a sabedoria. O
que eu e você precisamos de tudo aquilo que a gente disse é não ter o coração endurecido, é ter uma aliança com Deus no íntimo do nosso ser. O que eu e você precisamos é mergulhar de cabeça nesse Evangelho, para que esse Evangelho faça tanto sentido para nós, que nós estejamos dispostos a morrer por ele, que nós estejamos dispostos a dar a nossa vida, a abrir mão do nosso si mesmo, do nosso eu. E é isso que o Senhor tem me desafiado a orar todos os dias, como Hugo, não como pastor, mas como Hugo, um indivíduo que foi encontrado pelo amor de Deus. Quando eu estava totalmente perdido na minha existência. Aí quando eu olho para mim e lá para trás eu vejo que tudo que eu tenho hoje é que eu dependo dele. E aí ele me chama para essa vida. E aí eu leio Atos 7 e vejo a vida de um camarada que não tinha nada de diferente de mim, mas que teve coragem de se entregar por completo pela causa do Evangelho. E você vai ler e vai ver a partir da semana que vem de como a vida da igreja mudou após a morte de Estevão. Que como a vida da igreja, a proclamação do Evangelho foi adiante por causa da morte de Estevão. Por causa do temor que encheu a igreja. A morte de Estevão foi por muitos tomada como uma necessidade de honrar o que aquele irmão fez. O sangue daquele irmão. Estevão foi o primeiro mártir de toda a história. O primeiro a morrer pelo Evangelho. Que deu o seu sangue, a sua vida, para que isso continuasse, não abriu mão. E hoje eu e você, muitas vezes, eu e você, não é você, eu não estou falando para você, eu estou falando para mim, eu e você, muitas vezes por muito menos negociamos o Evangelho que a gente carrega. Como assim, Hugo? Eu não barganho, eu não falo de dízimo, eu não falo disso e daquilo. Isso não é nada, querido. Você barganha com a tua esposa, você barganha com o teu marido, você barganha com os seus sentimentos, você barganha com a sua interioridade, você não tem coragem de se assumir, você continua querendo ser a vítima da vida, você continua querendo essa medida do jeito que está, você não tem coragem de falar assim, eu preciso mudar, pode ser diferente. Agora, ou você dá ouvidos a tudo isso que eu hoje preparei para trazer para você e aplica na sua vida, porque se não aplicar, não tem sentido. Não faz sentido, vai ficar elas por elas. Agora, se hoje você sair daqui e falar, eu vou aplicar pelo menos alguma coisa, eu vou ler a Bíblia, eu vou começar a buscar o conhecimento da Escritura, para que nós sejamos uma igreja, como nós dissemos desde o início, de pastores que estão preparados para cuidar de vidas de fato e de verdade. Como Paulo disse a Timóteo, que manuseiam bem a palavra da verdade. Nós precisamos disso. Estevão é um exemplo para nós. Queria só ler alguns pontos da vida de Estevão. Ele foi um dos 7 líderes escolhidos para supervisionar a distribuição de alimentos aos necessitados da igreja primitiva. Foi conhecido por suas qualidades espirituais de fé, sabedoria, graça, poder e pela presença do Espírito em sua vida. Foi um líder reconhecido e destacado, um mestre, um debatedor. Foi o primeiro a dar a sua vida pelo Evangelho. O que a gente aprende com Estevão? O esforço em busca da excelência em pequenas tarefas prepara as pessoas para responsabilidades maiores. Olha que legal isso. A verdadeira compreensão a respeito de Deus sempre leva a ações práticas e compassivas para as pessoas. Que nessa noite, eu e você, possamos aprender com o nosso irmão Estevão. Nós somos a igreja de Jesus. Nós fazemos parte. Estamos aqui hoje porque Estevão deu a vida lá atrás. Como assim, Hugo? Exatamente assim. E você vai entender nos próximos capítulos do livro de Atos. Você vai entender isso exatamente o que eu estou dizendo. A morte de Estevão causou uma perseguição tamanha na igreja, que a igreja teve que se dispersar e levar o Evangelho por onde ia. A igreja não diminuiu, a igreja não recuou,
A igreja não ficou com medo de morrer. E você vai ver vários irmãos morrendo, tanto aqui na Bíblia quanto na história. O que eu quero te convidar hoje para a gente orar? Que você pense nessas coisas. Eu creio que o Espírito falou no seu coração nessa noite. E que você hoje se levante dessa cadeira para se tornar alguém que se dispõe para Deus tanto quanto o Espírito se dispôs. Alguém que é de fato um diácono na vida. Alguém que foi colocado para uma função, mas que fez muito além da função que foi colocado para exercitar. Que você saiba que você tem um propósito na missão de Deus nessa existência. E eu não vou me cansar de falar isso, porque esse é o propósito da nossa igreja. Esses dias eu orava e pensava sobre o propósito da nossa igreja. Fui parado por algumas pessoas no bairro perguntando se estava certo o nome da igreja. Hugo, é a comunidade evangélica Sal e Luz mesmo? E ela, não é Sol e Luz, não. Eu falei, não, é Sal mesmo. Mas por que Sal? Aí ele separa e explica, né? Aí eu parei, pelo menos 2 pessoas me perguntaram isso. Aí eu falei, Sal por isso e tal, o que Jesus disse, e é o que nós queremos ser, temperar, ser luz, e é isso que Deus espera de nós, e tal. Aí eu fiquei pensando nisso, que semana passada, né? Nosso propósito como igreja é ser isso, é dar a vida, é servir a Deus, servindo a outros. Não tem ninguém aqui que não é chamado de diaconato. E eu acho que a gente aprendeu isso na semana passada. Porque todos somos diáconos em essência. Segundo Jesus, segundo a ordem de Jesus. Somos servos. Somos aqueles que foram chamados a servir uns aos outros em amor na vida. O que você vai fazer com isso que você ouviu hoje? Essa palavra te edificou? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sexta-feira a gente vai estar começando mais oficialmente o trabalho com as crianças lá. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos botar diaconia para funcionar. Pelo menos orar, gente. Que a gente fala pelo menos no sentido de que esse é o mínimo que a gente pode fazer por essa questão. Amém. E orar pelas pessoas lá. Amém. E no sábado a gente vai estar com as oficinas aqui das crianças. Eu não sei como é que vai ser, porque as crianças no caso, eles querem vir para cá. Glória a Vou Deus. precisar de ajuda para poder trazer, porque a gente tem que buscar eles lá para poder trazer. Amém. Vamos organizar isso. Orar para Deus mudar isso já. Mas, gente, Amém. ajudar. Vamos continuar nessa oração nossa. Eu tenho orado por isso todo dia, gente. É verdade. Eu estou repetindo. Estou fazendo o que Jesus falou para não fazer. Mas eu estou fazendo. Mas ele diz também que se você insistir demais, não é um pai que não vai dar. Exatamente. Então eu estou insistindo, falando, Jesus, manda. A Cleide parou comigo na rua e falou, Hugo, a gente precisa de gente, ó. Porque é muita coisa para fazer. Eu falei, é verdade. Eu estava falando com a Jéssica hoje, fui levar a Jéssica no lugar, eu falei, amor, eu não estou dando conta. A Cleide me manda mensagem no dia, eu respondo ela 3 dias depois. E assim, é sério. Eu já me desculpei com ela, já não estou falando nada aqui para rasgar a cena, não. Mas assim, de verdade, gente, a demanda, eu não estou falando, por exemplo, sabe quem me procurou? Mano, a Bia da casa, que teve audiência. Tia, você pode vir aqui na audiência? Bia, eu não posso, eu estou trabalhando. Eu não posso ir na audiência, mas eu queria ir na audiência. Com certeza, você imagina que eu queria. Foi outra audiência? Foi segunda audiência, agora segunda vez uma Não, audiência. sim, eu sei. Ela voltou para casa. Ela vai para a produção. Teve um problema aí. Então assim, aí tem lá. Aí eu falei com a Jéssica, tem me procurado. Eu não sei se é por conta dessa questão nossa de internet. Aí você está ali, né? De repente chegou a mensagem. Chegou a mensagem, queria conversar, queria orar. E assim, de verdade, gente, eu tô falando de coração.
às vezes tem faltado tempo para fazer algumas coisas. Deixa as crianças se acomodarem, a gente vai sermão ainda. Eu só queria que a gente orasse nessa noite. Eu creio que essa palavra, eu até falei com o João hoje cedo, que Deus já colocasse isso muito forte no meu coração, olhando para Estevão. E eu queria até que você, cara, se você puder, em casa, assim, para recapitular, dá uma lidinha em Atos 6 e 7 de novo, para você pensar em tudo isso que eu trouxe para você e falei um monte de coisa aqui. Pega no seu coração algumas coisas, gente. A gente está diante dessa geração aí. A gente pode ser essa igreja e eu ouvi uma palavra libertadora já essa semana. Assim, porque é natural a gente às vezes, como pastor, estar preocupado com o número quantitativo da igreja, né? É natural. A gente olhar e falar, como ele tivesse mais gente, é natural. Eu não tenho medo nem vergonha de falar isso. Mas um camarada que eu nem conheço falou assim, numa pregação: a gente herdou de uma fé importada. Quando a gente olhou para as igrejas fora do Brasil e viu grandes templos lotados de gente, a gente achou que isso é uma igreja saudável. Número não é resultado no Evangelho. De verdade. Se número fosse resultado no Evangelho, nós somos, se eu não estou enganado, 61 milhões de evangélicos no Brasil. Se eu não estou enganado. E a gente não faz cosquinha na nação. Talvez uma das nações mais corruptas do mundo é o Brasil. E aí já diz tudo, né? Mais 12, depois mais 7, 3 mil que se converteram numa pregação, sacudiram o planeta Terra. 12. Número no Evangelho não é resultado. E eu estou convencido disso. Como igreja, o nosso chamado é avançar e ser igreja, que é relacionamento, que é serviço, que é pregação do Evangelho, que é ensino, que é a vida de Deus. Que a gente aprenda com Estevão hoje e vá para casa para servir e para fazer o que for preciso até as últimas consequências. A pergunta que eu quero que você vá para casa pensando é: guarda isso no seu coração, até onde você está disposto e disposta a ir, a viver e a se entregar pelo Evangelho? Até onde? Isso é muito... isso é muito louco. Mas é isso aí. Até onde você está disposto? Até onde? Pensa nisso, ora a Deus, e que apenas o peso do Espírito pese sobre você. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar e encerrar, para ir para casa descansar. Terça-feira eu vejo todo mundo com cara de cansado, né? Normal. Domingo também está diferente, não, né? A semana é tão corrida. Eu vou falar agora de duas coisas. Uma, se alguém souber que tem um desses lá, tem uma bolsa aqui na comunidade da. Outra coisa é que amanhã à tarde, eu vou estar lá em Santa Bernadette com as crianças de lá, na comunidade de lá. Então, olha pela minha vida, que Deus. Amém. Amém. Gente, sexta-feira nós temos Terra Nova. E toda a igreja está convidada a estar na Terra Nova. Nós somos uma igreja em movimento. E no Terra Nova tem gente sofrendo e precisando do seu abraço. A última semana foi lindo, gente. Deus se moveu, pessoas assim realmente quebrantadas lá, passando por tanta dificuldade. E já tivemos algumas pessoas que vieram aqui estar conosco. Se você pode, faz esse esforço para estar com a gente. A gente tem sido movido mesmo, como a Luana falou, vai começar um trabalho com as crianças de lá. E a gente está avançando nisso, sabe? Porque a gente viu uma necessidade de estar se movendo nesse sentido. Esteja orando por isso, nos ajude como você puder, tá bom?
Deus, obrigado por essa noite na Tua presença, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, por aquilo que lemos, aprendemos. Pai, que a gente não saia daqui cheio de sentimento e pouca sabedoria, mas que a gente saia daqui, Deus, cheios do Teu Espírito, Deus, e cada dia mais conhecendo a Tua vontade, Senhor. Assim como a gente tem aprendido cada dia como igreja, às vezes o que nos falta é o conhecimento da Tua vontade, Senhor, para que a gente avance, para que a gente realmente faça o Teu querer. Então eu oro nessa noite pelos Seus filhos e filhas que estão aqui, Pai, aqueles irmãos que não puderam vir. Deus, ministra o coração de cada um, Deus, que nós tenhamos uma vida, Deus, na Tua presença, Pai. Nos leva para a vida, para viver a verdade do Teu Evangelho, contra tudo e todos, Senhor, para ser a resposta para a nossa geração, Pai, para ser aquilo que fomos chamados para ser. Tira a timidez do coração de alguns, Senhor, que não timidez no sentido de ter vergonha de alguma coisa, mas a timidez de não responder ao seu chamado, Senhor, e nos faz avançar, Pai. Usa, Deus, os mais improváveis aqui nesse lugar, porque eu sei que o Senhor é desses, o Senhor é aquele Deus que usa aqueles que ninguém está esperando, Pai. Usa de maneira poderosa, Deus. Usa os pequeninos aqui nas suas famílias. Abençoa cada um deles, que eles sejam realmente um sinal do Teu reino na casa deles, Pai. Nós oramos nessa noite e Te agradecemos. Oramos pelo nosso bairro, Deus, pelo Cordoeira, Pai, para que realmente esse bairro veja a Tua luz e seja temperado pelo sal que o Senhor nos chama a ser, Pai. Obrigado por essa noite. Nos leva para nossas casas sob a Tua paz, Deus. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Que Deus abençoe. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e fala assim: cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus.